É isso aí, meus amigos. Estamos ao vivo nesta noite de quinta-feira com mais um Sala de Visitas. Hoje o meu convidado será um grande profissional da Rádio Globo. Eu vou conversar com o Rian Lobo e eu vou chamar ele aqui, mas antes eu gostaria que vocês dessem o seu like, se inscrevam no nosso canal Thiago Comunicador. Vamos aguardar o Rian chegar. Coloquei aqui a foto dele. Bom, internet está tudo ok, né? Imprevistos acontecem, mas aqui quem sabe faz ao vivo, né? E vamos aí fazer o melhor do ao vivo para tocar esse bate-papo aí maravilhoso com o grande Rian. Já tá na área já. E vamos chamar o Rian. Aceitar. Opa, vamos vai. Fala, Tiagão, tudo bem, cara? Tudo bem? Olha, eu quero Beleza? saber se meu som tá bom, a imagem tá show de bola também para você. Tá funcionando bem, 100%. Então, perfeito. Olha, obrigado por aceitar o convite também e pela paciência também, né, de aguardar o momento, Que né? isso. Enfim, começamos, né? Conseguimos. Começou, sempre dá certo, tem que dar certo, pô. Errado não pode dar, não. Verdade, né? Eu que agradeço, É, Thiago, o convite, cara, de estar aqui com você, falando um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha carreira aí, com pessoas tão importantes como você. muito bom. Importante também é ter você aqui e a galera que está aí entrando na live. E a galera que tem alguma dúvida, ou seja, curiosidade, mande aqui no balãozinho aqui que o Rian vai responder cada detalhe aqui da trajetória dele. Rian, uma curiosidade. Rian Hum, Lobo é de nascimento ou é artístico? é de nascimento, é família. É nascimento? Sobrenome mesmo é Lobo. É, Puxa vida. Então Rian você Lobo. honra muito bem a sua família, porque o seu trabalho é excepcional, cara. Você gosta? Admiro Pô, bastante. obrigado, cara. Obrigado mesmo. Você tá de longe, mas tá sempre acompanhando, né? Você sempre ali aqui no Instagram e também desde quando você começou na Rádio Band, Na Band Band News News, isso FM. aí. Isso aí, cara. Bom, Obrigado, obrigado mesmo. Isso é muito bom. Sempre contar com o carinho das pessoas. bom, para começar aqui, a gente tem a curiosidade de saber a partir de qual momento que surgiu o interesse por esse universo aí da comunicação. Então, cara, foi uma conversa com uma pessoa, né, que eu conheço. Enfim, aí ela. Eu não sabia o que fazer ainda, estava indeciso. Isso deve ter o quê? Foi em 2015, uns 7, 8 anos mais ou menos. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, cara, eu acho que você tem um perfil muito de comunicador, você gosta de falar, fala bem, tem boa dicção. Por que você não faz jornalismo? Eu falei, pô, nada a ver, pô. Não, acho que não. Aí fiquei com essa ideia assim na casa, pô, será? Aí comecei a pesquisar sobre jornalismo. Eu sempre quis trabalhar com futebol, sou apaixonado por futebol e sempre quis realmente trabalhar com futebol. Pensei em educação física para estar próximo ao esporte, tentei jogar bola também na minha vida, mas não deu certo. Aí eu comecei a pensar por outro lado e ver que esse conselho que eu ganhei realmente poderia me ajudar em alguma coisa, talvez me aproximar do futebol. Só que acabou que eu fiz a faculdade de jornalismo, né? Comecei em 2015 e não tem nada a ver com futebol que eu faço. Eu nunca trabalhei com futebol no jornalismo. Cheguei a quase fazer parte de uma web rádio, né? Um trabalho voluntário de uma web rádio aqui do Rio de Janeiro. Mas quando eu estava quase fechando com eles, eu consegui um estágio lá na Band News e aí mudou totalmente o rumo. Aí comecei a fazer política, economia, cidade, esporte também. E fazia. A Band News faz um pouquinho de cada coisa. Então você vai aprendendo um pouquinho de cada e você vai pegando gosto pela coisa. E uma outra coisa muito bacana também que eu jamais me imaginei trabalhando em rádio, né? É uma parada que eu não imaginava na minha vida, para minha vida. E hoje é uma paixão que eu tenho, todo mundo sabe disso, quem me conhece, sempre estou falando da onde eu estou, meu trabalho, mostrando meu trabalho, que é legal, uma realização, realmente trabalhar em rádio. Eu sempre gostei de rádio musical, mas nunca ouvia rádio de noticiário, essas coisas assim. Fui parar na Band News, que era só notícia 24 horas. E trabalhei lá por 3 anos e meio. E hoje estou na Rádio Globo, que não tem nada a ver também com a Band News. É uma rádio também, óbvio, do Grupo Globo, mas totalmente voltada para o entretenimento, algo mais musical. É uma das rádios mais conhecidas aqui do Rio de Janeiro. Então, é pagode, é samba, é funk, é trap. Não tem nada a ver com aquele jornalismo pesado
que a gente está acostumado nas emissoras aí como a Globo, enfim, Band, qualquer outra que fazem o jornalismo tradicional, se é que a gente pode dizer assim. Mas tô redescobrindo, entendeu? Estou em uma área totalmente diferente, estou me adaptando e estou gostando muito. Isso que eu posso dizer para você. Bom, pessoas aqui chegaram aqui. Um abraço para Patrícia Kogut, né? Ela me segue aqui, ela passou aqui agora na live, também está nos acompanhando. Temos o Luiz Abreu aqui também. E uma galera boa vai chegando. Você falou o seguinte, sobre se adaptar. E se adaptar é algo que eu posso dizer que está ligado ao desafio. E quais foram os desafios para você crescer na sua área, ou seja, no jornalismo? Primeiro, vencer, entre aspas, a timidez. Eu não sou uma pessoa assim tímida, aí uma roda de conversa, de bate-papo, assim. Gosto de conversar, de falar, de bater papo mesmo com a galera. Só que sempre tive, desde a escola, problema em falar em público. Nunca gostei de falar em público. Sabe aquela pessoa que no trabalho da escola, na apresentação, ficava no cantinho ali tentando passar batido da professora? Que a professora, e aí, Sei. Guilherme, você não vai falar nada? Então, eu era assim. Eu gostava de fazer o trabalho nos bastidores, mas na hora ali de falar, de abrir o jogo para todo mundo, aí não rolava, eu travava, tinha medo de errar, enfim. E aí, quando você vai pro rádio, embora aqui na sua frente esteja, sei lá, tem uns 5, 6 pessoas, 4, 3, às vezes só você e o operador de áudio, você está falando para milhares de pessoas. Então você não sabe a dimensão da onde o teu nome, o teu trabalho está chegando, entendeu? Então aí foi quebrar uma barreira, foi um desafio bem grande. E depois fazer TV, porque também pela questão da timidez. Mas o rádio me deu uma bagagem muito boa, questão de improviso também, de conversa, enfim, diálogo. Me fez perder o medo de um bate-papo, né? Enfim, com câmera. Hoje também muito pelo rádio ter câmeras, né? Porque, por exemplo, a Band News faz live em vários programas. Então sempre tem live, então você já acostuma também com a questão da imagem. E depois eu fui fazer TV também pela Band. E aí você vai aprendendo um pouquinho de cada coisa. Mas, cara, você falou uma palavra que eu gosto muito, desafio. Assim, foi quando eu saí da Band, que eu topei ir para Globo, para a Rádio Globo, foi o meu maior desafio, assim, sair da minha área de conforto, que era jornalismo assim, tradicional, noticiário o dia inteiro, para uma área totalmente diferente, de entretenimento, que eu não conhecia, que eu nunca tinha trabalhado, que eu não sabia como era, o que seria, mas eu resolvi aceitar e eu estou muito feliz. Estou gostando demais, me encontrando assim nessa área mesmo. Vários projetos da Rádio Globo que estão voltando agora depois, né, da pandemia, deu uma acalmada. A Rádio Globo voltou com alguns projetos que rolavam em 2019, enfim. Esses projetos maravilhosos, cara, com o show da Ludmilla, que eu pude entrevistar a Ludmilla, Ferrugem, Tiaguinho, enfim, entre outros famosos que é um tipo de entrevista bem diferente do que eu estava acostumado, com o prefeito, com o governador, esse tipo de coisa, entendeu? Ou qualquer outra coletiva, assim, um pouco mais fechada, mais quadrada. Então, é um bate-papo mais informal, uma linguagem mais informal. Eu estou gostando demais, está sendo maravilhoso para mim, uma experiência única. Você falou também de um detalhe, né? Que é timidez. Você venceu essa primeira barreira. Hoje ainda você se considera uma pessoa tímida? Não, hoje eu sou cara de pau. Tô brincando. Tanto Tem no mais, ar cara. quanto fora no ar? Não, hoje eu tô totalmente em casa, me sinto em casa quando eu tô com o microfone aberto. Fico muito de boa, falo de boa, troco ideia, converso. Lá na Rádio Globo mesmo, eu entro 5 vezes, né, ao vivo por dia. E às vezes eu tô lá que não é nem para eu entrar ao vivo e o locutor me chama. Às vezes só para bater um papo, falar de alguma coisa, falar de alguma música. Aí você entra ali no improviso, na brincadeira e hoje em dia eu já não sinto mais, cara. Não sinto mais esse nervosismo. É friozinho na barriga, né? Quando eu saí da Band e fui para a Rádio Globo, eu tive esse friozinho na barriga de novo, de entrar no ar de novo. Assim, caramba, como se eu nunca tivesse feito, né? Nunca tivesse entrado no ar ao vivo para uma rádio grande como é a Band News. Mas fiz. Só que aquela questão da estreia, friozinho na barriga, aí eu voltei a sentir quando eu entrei lá na Rádio Globo. Mas hoje eu já tô de boa. É o friozinho na barriga que move a gente, que deixa a gente mais feliz ainda. Bom, é a questão da adrenalina, que faz parte também, né? É muito bom, muito bom. Muito bom. Para quem gosta Bom, de rádio, para quem gosta, tá no seu ambiente, tá no que você gosta de fazer, não tem coisa melhor, cara. E aí a gente vai se adaptando às mudanças e é sempre bom aprender outras coisas.
Bom, na passagem sua na Band News, que eu também pude acompanhar, você pode ficar quanto tempo lá? Eu fiquei na Band News por 3 anos e meio. 2 anos como repórter contratado e 1 ano e meio como estagiário, né? Entrei em 2018, setembro de 2018. Fiquei 1 ano e meio como estagiário. Em março de 2020 eu fui contratado como repórter e fiquei 2 anos, 2 anos, exatamente 2 anos como repórter. E aí pintou a outra oportunidade de ir para a Rádio Globo. Aí eu topei, mas fiquei 3 anos e meio na Band News FM e na TV Band. Nossa, em 3 anos, em 3 anos, quais foram os momentos assim que marcaram lá? Olha, cara, eu vou dizer assim, por mim, tá? Só por mim, não sei de outras pessoas, mas a morte do Boechat foi algo que marcou muito, porque ele era lá da Band News FM, ele era o nosso chefe, era o nosso líder, era o principal âncora, era o coração da rádio. Um outro dia também que me machucou muito foi o incêndio no Ninho do Urubu, que aqueles jogadores do Flamengo da base, infelizmente, não resistiram. Foi um dia muito pesado para mim. Foi assim, foi porque eu me vi ali, né? Como eu te falei, sempre quis jogar futebol. Sou apaixonado por futebol, jogo minhas peladinhas até hoje na rua com os amigos, mas eu me via, eu me vi no lugar daqueles meninos, que eu sempre tive o sonho de jogar futebol, de viver de futebol e ver um monte de garoto que estavam prestes a realizar o sonho de jogar num clube grande daqui do Rio de Janeiro, eles perderam a vida. E aquilo ali foi bem doloroso para mim. Foi um dos piores dias, assim, no jornalismo, esse e o do Boechat. E um incêndio Ba- também que teve no Hospital Federal, que foi minha maior cobertura. Foi muito intenso. O Hospital Federal de Bom Sucesso pegou fogo, não vou lembrar, mais de 20 mortos, não lembro. Já tem uns 2 anos isso, 1 ano e pouco. Mas também foi bem pesado, porque eu ficava de meio-dia até 10 da noite na porta do hospital, e o hospital saindo muita fumaça, e a gente inalando fumaça, assim, mantendo um pouco de distância, né, até por conta de cuidado, mas também tinha que estar ali para ver o que estava acontecendo. E fazia rádio, fazia TV, e ficava 10, 12 horas sem comer, sem ir ao banheiro. Então, assim, mas é uma cobertura intensa, né, bem sinistra, bem pesada. O jornalismo é uma coisa muito interessante, né? Porque ele abrange para vários setores, especificamente desses momentos que você se deparou com a tragédia do Ninho do Urubu, a morte do Iboachá, porque é um grande, eu posso dizer assim, ele era o rosto da Band News FM. Eu Sim, associava automaticamente ele. Isso é o lado também exato. do jornalista, desenvolver a empatia também? Tem isso também? Também, cara, também tem. Tem a gente, eu carrego muito isso comigo. É, a questão de, eu sou muito sensível assim à dor das pessoas. Eu respeito demais isso. Tem gente que eu sei que não é assim, mas eu sou assim. Eu me coloco muito no lugar das pessoas. Então, de certa forma, eu acabava absorvendo certos sentimentos, a dor de uma mãe que acabou de perder um filho, ou do filho que acabou de perder a mãe, perder o pai. Então, assim, é realmente pesado. Pesado. Então, a gente aprende a respeitar mais as pessoas e entender os lados da história, entendeu? O que a gente não está sentindo o que essa pessoa está sentindo. E só ela pode dizer o que realmente está acontecendo. Só que a gente vê ali de perto, acompanhar dias de sofrimento, a mãe chorando na porta do Instituto Médico Legal. Assim, é horrível. É horrível. Hoje eu dou graças a Deus, eu não trabalho mais nesse tipo de jornalismo, né, de pesado. Na Rádio Globo a gente sequer pode falar de coisas violentas. Por ser uma rádio musical, as pessoas que ouvem uma rádio musical, elas não querem saber de notícia ruim, elas querem relaxar, querem curtir. E hoje, graças a Deus, eu saí um pouco desse jornalismo sangrento, de contar coisas ruins, de histórias ruins, mas é algo muito necessário, porque o nosso país está precisando de gente assim, né? De jornalismo, de expor as coisas, enfim. Mas realmente a gente tenta se colocar ao máximo no lugar das pessoas, cara, entender o que elas estão sentindo. É, a gente meio que mencionou sobre a adrenalina, e acho que o interessante também é você observar pelos dois lados, né? Na hora que você produz ali a reportagem e depois que você vê também o gravado, né? A reação é diferente. Tipo, cai a ficha, puxa, eu fiz isso aqui.
Às vezes, cara, como eu te falei, no rádio é mais tranquilo porque você não tem ninguém te vendo. Só que a TV tem milhares de pessoas te vendo. Então, quando você está em casa, assim, roda uma matéria sua na TV gravada, aí tu fica olhando pra TV assim e tu fala assim, isso sou eu. Que louco, sou eu, né? Coisa que eu nunca imaginava, nunca pensei em trabalhar com jornalismo, nem passava pela minha cabeça. Assim, tem gente que tem sonho desde criança de ser comunicador, mas comigo nunca foi assim. Então eu me olhava assim na TV falando, caramba, sou eu, que doideira, fiz, né, consegui. Mas hoje em dia acaba que acostuma, a gente acaba acostumando com o mesmo tipo de matéria, com o mesmo tipo de reportagem, enfim. Mas no início, assim, é bem estranho, entre aspas, porque, caramba, minha voz, às vezes eu estava no carro dirigindo, deixava uma matéria gravada e você está no meio do trânsito, está você falando lá no rádio também, e você está dirigindo. Então é legal. Por um lado é legal, por outro é curioso, né? Porque eu nunca imaginei trabalhar com isso. Mas hoje estou muito feliz. Bom, e quando eu pude ver a sua publicação, né? Que quando eu te fiz o convite, você ainda estava lá na Band, né? Aí depois eu fui ver a mudança, né? Houve a mudança. Que eu achei muito bacana e Pois até um é. pouco curioso, né? E como surgiu também essa oportunidade de ir para lá, na Rádio Globo? Que hoje você faz Então, eu também estava um lá na trabalho Band. brilhante nesse segmento também. Ah, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Apareceu de uma colega falar de uma vaga que estava rolando lá, na Rádio Globo. Eu me interessei pela rádio, por ser uma rádio musical que eu já acompanhava. Um desafio, algo totalmente diferente assim da minha zona de conforto, né? Porque eu já estava em uma situação confortável na Band, assim, de fazer sempre as mesmas coisas, já acostumado pela questão da experiência. E aí uma colega minha falou, vai ter uma oportunidade, vai pintar e tal, ver se você se interessa. Falei, sim. Aí fui, fiz entrevista, conversei, aquele processo seletivo todo, disputei essa vaga com outras pessoas também, que também queriam se candidatar a essa vaga, se candidataram, e aí eu fiz o processo seletivo e graças a Deus eu fui aprovado, né? E aí realizei um sonho, até falava com a minha namorada, assim, queria em 3 anos, isso no final do ano passado, queria em 3 anos estar na Globo, mas acabou que foi em 3 meses, né? Então, Nossa. assim, eu não esperava, algo que a gente não espera, assim, Papai do Céu abençoa. E hoje eu tô, cara, eu não consigo medir palavras, estou muito realizado, conhecendo ídolos, que, sou carioca e amo pagode, sou apaixonado por pagode. Na terça-feira eu tive a oportunidade de gravar, bater um papo, enfim, apresentar o show dele lá na rádio do Ferrugem, que é um cara que é um ídolo para mim, assim, aqui no Rio de Janeiro ele é muito sinistro, ele é muito bom. E na outra, há 15, 20 dias atrás, Tiaguinho, um cara que você nunca imaginei conhecer e bater papo, tirar foto e conversar com o Tiaguinho, entendeu? E com Ludmilla, que são pessoas fenomenais, entre outras. Tipo, no Carnaval, que eu cobri o Carnaval pela Rádio Globo, e conversar com Lecha, com MC Guimê, com Luísa Sonza, encontrar Fátima Bernardes, poder conversar. Então, é algo que eu nunca imaginei na minha vida, de verdade. Nunca imaginei estar com essas pessoas que eu via na televisão desde pequeno. Né? Então, assim, é um sentimento de, às vezes, eu falo assim, caramba, será mesmo que isso é real? Tá acontecendo? Aí foi, caramba, tá acontecendo. E aí a ficha vai caindo aos poucos, né? E tô mega feliz, realizado e aprendendo cada vez mais, porque é um desafio, como você disse, cara. É um desafio bem grande porque é uma área totalmente diferente, totalmente diferente. A linguagem no ar é diferente, eu tenho que ser mais solto. Lá na Band você tem que fazer o jornalismo tradicional, uma matéria mais séria, mais focada. Lá na Rádio Globo é algo mais conversado, mais de brincadeira, mais descontraído. Então a gente tenta, de certa forma, se adaptar às mudanças e ao que o público pede, né? Ao que a rádio pede. Mas, assim, para mim foi bem tranquilo, porque eu sou, na minha vida, exatamente como eu sou na Rádio Globo. Eu sou mais descontraído, sou brincalhão, eu brinco com as pessoas, sou de perturbar. Então, assim, às vezes eu não sinto que eu tô trabalhando, entendeu? Acho que eu tô, assim, tô ouvindo pagode, que a rádio toca pagode, funk, samba o dia inteiro, e trabalhando ali, curtindo. Então, para mim tá sendo uma experiência bem diferente, mas maravilhosa demais. Muito bom. Você falou que havia uma meta de entrar na rádio dentro de um prazo de 3 anos, mas aconteceu em 3 meses. Eu quero saber, a oportunidade ela nasce com preparo? Cara, não sei se a oportunidade nasce com preparo, mas quando ela nascer a gente tem que estar preparado. Porque, assim, realmente, eu tinha um sonho de trabalhar na Globo, sempre tive esse sonho, porque é uma emissora. Enfim,
E eu sempre tive realmente esse sonho e eu falava com a minha namorada, pô, um dia eu quero estar lá, quero estar lá, quero ir para lá. Mas botei na minha meta, assim, por ter pouca experiência, eu tenho pouco tempo de rádio, tenho 4 anos de rádio agora. Então, botei para, em 3 anos, o meu desejo, assim, vou fazer de tudo para em 3 anos estar lá na Globo. Só que eu não esperava que a oportunidade fosse vir tão rápido. Mas é aquilo, quando a oportunidade chegar, você tem que estar pronto. E às vezes vai te tirar da zona de conforto, entendeu? Você vai ficar um pouco inseguro. Pô, será que vai dar certo lá? Será que não é melhor eu ficar aqui? Mas nessa oportunidade, por se tratar de um sonho, uma oportunidade maravilhosa, de mudar de área, de mudar enfim, de empresa, ir para uma empresa enorme também. Então, assim, eu vou. O que vai dar? Não sei. Mas eu vou trabalhar, eu vou conquistar o que eu conquistei também trabalhando na Band, porque quando eu entrei na Band News eu não sabia nada de jornalismo. Não tinha a mínima noção, tinha o básico do básico ali da faculdade, mas a gente sabe que a teoria e a prática, elas não são tão parecidas assim, né? Bem diferentes, inclusive. E você vai aprendendo ali, na marra, errando. E depois você começa a acertar. E vai aí aprendendo com o tempo. Só com a experiência mesmo, com o aprendizado aí passado por outras pessoas, mais experientes. Então, eu penso assim, a oportunidade vai aparecer se a gente acreditar no nosso sonho, se a gente fizer por onde também. Aí Papai do Céu ajuda a gente, né? Ele faz a parte dele. E a gente tem que segurar, a gente tem que dar o nosso jeito para aproveitar, que senão a oportunidade pode passar, você fica e ela não volta. Aí dá ruim. Verdade. Ou seja, hoje é o reflexo do amanhã. Com certeza, sem dúvida, cara, sem dúvida. E fazer sempre, dar o seu máximo, se doar e acreditar. Acreditar que é possível, porque para mim parecia algo tão longe. Pô, será que um dia eu vou estar na Globo? Pô, pouca gente. E na Rádio Globo eu sou o único repórter. Então você nunca vai imaginar, pô, só tem uma vaga, vai ser minha. Com sei lá quantas pessoas disputando. Entendeu? Aí você pensa, pô, será? Mas aí você acredita, vai, não, vamos embora, vamos tentar. E aí, graças a Deus, essa oportunidade veio para mim. E o bacana também é seguir o que está no coração, né? Porque às vezes a gente ouve algo, por exemplo, eu acho que às vezes não é nem bom comentar o que você planeja fazer, né? Não sei se você tem esse pensamento. Eu sou assim, tem. Porque às vezes você tem um objetivo, por exemplo, olha, eu vou lá para a Globo, mas aí alguém olha e fala, poxa, cara, você vai mudar, mas, pô, tá na Band ali, pô, não é bom, sei lá o que, tal. Acreditar em si é o principal elemento, assim, do sucesso. Tem gente que Sem também dúvida. não torce a favor, né? Sempre no contra, né? Pô, mas tá difícil, a crise, sei lá o quê. Então, cara, eu costumo contar as minhas coisas só mesmo para minha namorada e para minha família, porque confio, minha família é muito unida, e só deixo para contar para as outras pessoas depois que deu certo. Não por medo de inveja, nada disso não, porque eu não tenho isso, cara. Comigo as coisas vão acontecer, se Deus quiser, se Papai do Céu quiser, vai acontecer. Fulano querendo ou não, fulano torcendo contra ou a favor. Só que eu já dei, até meu pai meus pais, né, me ensinaram isso, de parar de dar ouvidos às outras pessoas. Eu mesmo achava que nunca ia dar certo, né? As coisas nunca davam certo pra mim, e eu achava isso, né? Ah, pra mim não vai rolar. Pô, fulano conseguiu, eu não consegui. Eu não vou conseguir. Só que depois que eu comecei a ver que realmente eu era capaz, que eu consegui na Band News, que depois eu fui contratado, aí eu fui mudando o meu pensamento, fui mudando a minha cabeça. E aí, mas não tem esse negócio não, cara, assim, eu não saio contando para todo mundo, porque não é de interesse de todo mundo, mas a minha vida, querendo ou não, é pública, né? A minha carreira é pública, as pessoas conseguem acompanhar meu trabalho, mas eu não dou detalhes, entendeu? Falo da minha carreira, mas da minha vida, enquanto não acontecer, tanto que eu só comuniquei lá a Band que eu ia sair quando realmente eu já estava com o negócio certo com a Globo. E só falei com as pessoas que eu tinha saído na publicação no Instagram. Só quem sabia era a família realmente. Porque a verdade é que nem todo mundo fica feliz com as nossas conquistas. Mas também, se ficar triste, paciência, vai ter que aturar. Atura ou surta, né? Como diz, né? Muito show, cara. Fala um pouquinho também do carnaval, porque eu pude ver você arrebentando aí nos eventos que foi o carnaval, e esse é um carnaval meio que diferente, né? O carnaval fora de época. Como foi a experiência?
Cara, eu acho que foi o carnaval, talvez o maior carnaval de todos os tempos, porque a gente estava sem carnaval por 2 anos, Sim. Um né? E o Rio de jejum Janeiro ali, é né? um jejum danado, e a galera sedenta por um carnaval, será que vai ter, será que não vai ter? Vai ter. E foi uma experiência diferente para mim. Outra experiência diferente, né? Porque eu trabalhei no camarote Quem o Globo, né? Que é da Globo, e da revista Quem, que pertence à Globo, o Grupo Globo. E aí eles me escalaram para trabalhar. Aí o que eu fazia? Eu entrevistava alguns famosos que apareciam por lá, porque eram convidados da Rádio Globo ou da revista Quem. Enfim, e aí entrevistava essas pessoas e ficava intercalando. Às vezes eu ficava no camarote ali, às vezes eu ia para a avenida mesmo para fotografar e filmar as celebridades que estavam passando. Paola Oliveira, Isa, Sabrina Sato, entre outras pessoas. Então foi uma experiência diferente. Assim, eu nunca tinha feito carnaval pela Band News, porque eu fui contratado no dia 10 de março de 2020. Uma semana depois foi decretada a pandemia no mundo. E aí suspenderam enfim, carnaval, suspenderam todo tipo de comemoração. Eu acabei não cobrindo o carnaval pela Band News FM. Então, eu estava querendo também ver. Porque todo mundo falava assim, cara, você vai ver que é maravilhoso, uma experiência maravilhosa, é uma energia muito legal, porque as pessoas estão ali para se divertir, o Rio de Janeiro, carnaval se dão super bem. E eu nunca tinha ido, embora eu moro aqui do lado, cara, do Sambódromo, menos de 5 minutos. Eu nunca tinha ido ao Sambódromo nem para acompanhar desfile. Eu nunca fui muito focado em carnaval, nunca apaixonado por carnaval. Eu acompanho, vejo, mas não é aquela coisa calorosa, igual um futebol, um amor assim. Então, mas poder sentir de perto, eu vi que realmente eu entendi o porquê que as pessoas vivem de carnaval, porque é realmente uma parada totalmente diferente do que eu já tinha visto, enfim. É um patrimônio mesmo aqui do Rio de Janeiro, e poder ver de perto e acompanhar todas as escolas, ver escolas menores do grupo especial, do grupo A, né, da série Ouro, enfim, depois as escolas maiores que estão na elite aqui do carnaval, você vê a diferença, a questão de orçamento, mas você vê que aquela escola que é bem pobrezinha, que não está com dinheiro com investimento, mas você vê as pessoas, uma vontade de vencer, sabe? Numa fantasia mais simples, um pouquinho menor, mais simples, e competindo com escolas com orçamentos maiores, mas aquelas pessoas dão a vida, cara. O carnaval move empregos e pessoas que dependem disso. E poder ver de perto realmente o que é o carnaval mudou totalmente o meu conceito assim, dessa festa popular. Eu gostei demais, foi uma experiência única, e ano que vem eu quero estar de novo, se Deus quiser estarei lá. Penso até em talvez desfilar, mas jornalista trabalha em tudo quanto é festa, né, cara? É carnaval, é Natal, é Ano Novo, não tem isso pra gente. Mas, assim, quero estar lá de novo, espero que esteja. Porque é uma energia muito boa, cara. Algo muito bom. Só se acontecer de desfilar cobrindo, né? Ao vivo lá, tô Pô, aqui, pessoal. vai que, vai que. Não Vai sabemos, que né, virar cara? manchete. O primeiro Vamos ver. jornalista fazendo a cobertura desfilando. E a Lobo? Só com o celular escondido, né? Porque não pode desfilar com o celular na mão, a gente dá um jeito. Muito show, cara. E eu acho interessante também você falar da indústria, né? Como é que funcionam os bastidores do carnaval. Como é que funciona também o processo, né? Para você montar ali a pauta, a notícia, as perguntas também que serão elaboradas para os entrevistados ali, enfim, as celebridades, que eu quero dizer assim. É. Vou botar aqui pra gente, para ser mais claro, algo mais recente, o Sessão Acústica lá da Rádio Globo, que é esse programa que o artista vai lá, aí eu Sim. entrevisto, vai para as redes sociais, depois a gente faz dentro do prédio mesmo da Rádio Globo uma apresentação. No caso do Ferrugem foi o show completo, que ele quis cantar o show completo, mas normalmente um período assim, de 1 hora de show. É bacana, cara. E o que eu procuro fazer, até para não fazer pergunta besta, enfim. Eu não, nesse tipo de coisa, eu não gosto de entrar em polêmica, porque não tem necessidade. O artista não está ali para falar de polêmica, ele está ali para fazer um show para os ouvintes e para a gente. Então, pesquiso, né, a vida dele, pego o nome completo, essas coisas assim, todos os dados, curiosidades, que eu gosto bastante também, falar algo, por exemplo, citando o exemplo do Ferrugem, a mãe dele também trabalha com música, e ela sempre chama a atenção dele, puxa a orelha dele quando ela acha que ele não foi tão bem, quando ele deu um deslize em certa música, enfim. Eu
procuro curiosidades e bato um papo, cara. Eu gosto de bater papo, gosto de deixar a pessoa bem à vontade. Até porque, como eu te falei, não tô ali pra, sabe, ficar fazendo pergunta capciosa ou... Não, eu não sou assim, cara, eu não gosto. A pessoa tá ali, foi pra lá com uma proposta de cantar, de fazer um show legal, animado. Aí eu vou perguntar algo que eu sei que vai render polêmica. Sei que tem gente que trabalha assim, que depende disso, mas eu não gosto. Não gosto, entendeu? Então, eu tento pesquisar ao máximo da vida da pessoa, da carreira da pessoa, que é muito importante, porque os artistas gostam de falar da carreira deles também. Eles estão ali para divulgar, né, a vida deles, enfim, a carreira deles, os projetos. Eles dependem da rádio, a rádio também precisa deles. Então é uma troca muito legal. Quando tem esse tipo assim, de programa, como sessão acústica, é uma troca bem legal. Mas é uma entrevista mais informal, mais um papo mesmo, como se estivesse numa mesa de bar. Eu falo. Despojado ali, né? É algo bem, bem leve, cara. Bem leve. Eu procuro fazer uma entrevista bem leve, porque eu faço a entrevista antes. Então, se eu deixar o artista desconfortável já antes do show, para que ele está ali? Então, eu prefiro fazer algo bem leve, bem de boa mesmo, para que ele se sinta à vontade e faça um show como o Ferrugem fez, que foi maravilhoso, um show completo. E os ouvintes consigam curtir de perto, vê-lo de perto, tirar foto. É isso que é legal. Então, a dica é procurar sempre sobre a vida da pessoa, porque você tem que saber o que você vai perguntar, né? Não chegar lá e falar, pô, se é isso, isso não tem nada a ver. Porque você vai ficar mal, porque ele vai falar, não tem nada a ver. Enfim, é pesquisa. Resumindo assim, uma pesquisa. E eu gosto de falar de curiosidades, então, coisas boas, né? O bacana é que quanto mais espontâneo também, é melhor também para render, né? Total, cara, total. E você... O Ferrugem é um ídolo para mim, e eu poder bater um papo com ele, ver que ele estava feliz ali, estava tranquilo, que ele sabia que eu não ia fazer nenhuma pergunta maldosa ou capciosa ou, enfim, qualquer tipo de pergunta que não seja uma pergunta que realmente interessa ao povo, né? E a ele também, de falar de carreira, falar da música. Então, é isso. Foi exatamente o que você falou. E eu creio que você deve muito aprender também quando você recebe essa galera do alto escalão, Ferrugem, Thiaguinho, a questão da simplicidade, né? Que eles passam isso no vídeo, né? Eu não Pois conheço é, eles cara. ainda, mas eu vejo assim que Então, é algo muito real, né? Não é sim, é maquiado, real. algo mascarado, é algo que é simples mesmo, gente da gente, né? Exatamente, cara. O Thiaguinho é um lorde, um cara de educação ímpar, assim, um tratamento ímpar. Fez questão de falar com todos os funcionários que estavam lá na rádio. Quando Bacana. chegou, foi gravar, topou gravar em outra sala. Não tem esse negócio de, não posso ir ali, não posso, não. E Ferrugem também, um cara totalmente escolado da resenha mesmo, do bate-papo, da zoeira. Todo mundo que parava no prédio para tirar foto, bora tirar foto. É isso, é o que o que eu gosto também, porque eu sou assim. Gosto de falar com todo mundo, brincar com todo mundo. Comigo não tem essa, se é A, se é B, se é C, se faz isso, faz aquilo. E ver que, assim, que os caras que a gente acompanha de longe, né, entre aspas, pela televisão, pelo rádio, os caras que são talentosos, que são ídolos pra gente, que a gente acompanha a vida, que a gente acompanha a carreira, ver que os caras realmente são gente boa, aumenta ainda mais a nossa vontade de estar com eles, de ouvi-los. Isso é muito legal. Eu fiquei muito feliz quando eu pude conhecê-los e ver que, caramba, os caras são maneiros mesmo, cara. E a gente, como um fã, a gente não quer chegar lá e ver um cara marrento ou fechado. A gente quer ver um cara maneiro, é o que a gente imagina, como você disse, né? A gente imagina que ele seja simpático, que ele seja educado, e realmente, graças a Deus, comigo foram sim. Tenho certeza que as outras pessoas também, que são maravilhosas. É, a gente vê, fica no ar, né? Que também o povo não é bobo hoje em dia, né? Tem rede Não tenha social também dúvida. para demonstrar, né? Então a gente vê o que é, o que não é. E uma coisa também que eu creio que é até, digamos assim, meio que até difícil ou também fácil, é como faz também para segurar a emoção, ou seja, porque o cara são ídolos, né? Ou seja, não misturar muito, né? O lado fã e o profissional. Então, com o Ferrugem foi um pouquinho difícil, cara. Assim, eu fiquei muito ansioso, né? Desde a semana passada, foi terça-feira o show dele lá. E desde a semana passada, quinta-feira, ali, quando eu comecei a produzir o show, de questão de perguntas,
de falar um pouquinho sobre a vida dele, pesquisar, eu comecei a ficar um pouco ansioso. Porque para mim ele é o top 1, é o cara que eu mais gosto no pagode. Então, sim, quando eu olhei pro lado assim, ele tava chegando, eu falei, gente do céu, o cara tá aqui, pô. O que eu vou fazer agora? Mas eu não sei, cara. Todo mundo fala isso pra mim, eu sou muito frio na hora da entrevista. Eu não fico nem um pouco nervoso, nem no ar, nem um pouco. Eu fico antes, fico assim, ansioso, com friozinho na barriga, doido para aquele momento chegar. Mas quando chega, eu fico muito tranquilo, cara. Mas me preparo para isso também. Não é chegar ao cara vir aqui agora, tiver que falar com ele, eu vou falar. Mas eu me preparo, eu leio, releio várias vezes as perguntas, pesquiso de novo para ver se não tem algo de errado, para não na hora lá você perder o vídeo porque você falou uma besteira. Então, assim, é difícil você segurar a felicidade. Eu tenho fotos ainda, eu postei algumas fotos com ele, e vídeo, conversando, trocando ideia depois do show também, mas tenho fotos aqui que eu vou postar mais para frente, que é nítido, a minha felicidade está nítida ali, está explícita ali. Porque é um cara que realmente eu gosto demais. Eu paro para ouvi-lo, vou em show, gosto muito mesmo. Então, quando eu vi, caramba, eu tô com Ferrugem aqui, olha aí, cara. É mais uma coisa que eu falo, pô, acredita, cara, acredita no seu sonho, porque eu nunca imaginei, quando eu conheci Ferrugem onde? Fazendo o quê? E o cara foi lá na rádio, conversou comigo e, pô, é doideira, cara, doideira. Só acreditando mesmo. Verdade. Olha, você está numa fase de pura realização e, como diz a galera, voando. Me fala Obrigado, cara. também como é trabalhar numa rádio, né? Que, querendo ou não, alguns, assim, talvez não devem pensar como eu penso, mas eu sempre tenho essa opinião formada. A Rádio Globo é referência do Rio, Uma das referências do Rio, sem dúvidas. Era uma que é rádio muito tradicional, né? muito, Também cara, muito mudou tradicional. também o seu público e está renovando em tempos assim, que hoje trazer o Total. artista, o Thiaguinho, o Ferrugem, isso também é bacana, né? Total, cara, total. A Rádio Globo mudou muito em 2019. Era uma rádio mais voltada para. Era para voltada para um público diferente, e mais noticiário. E em 2019 a Rádio Globo mudou da água para o vinho, se tornou uma rádio basicamente toda musical, né? E começou a mudar e fazer concorrência com a FM O Dia, que é uma rádio enorme aqui no Rio de Janeiro também. Então, foi uma mudança repentina, né, da água para o vinho, mudou tudo, totalmente, assim, as pessoas, funcionários, enfim. É uma rádio mais jovem, né, voltada mais para o público humilde, o público simples, que gosta do pagode, que gosta do funk, que gosta do rap, do trap, essas coisas assim que o brasileiro gosta mesmo, que é difícil você ver uma pessoa que não goste. E foi uma mudança maravilhosa, cara. A Aninha, nossa Opa, tá ouvinte, aqui falando que amou a mudança. ela estava lá no show do Ferrugem, foi sorteada e estava lá com a Eita, gente. Aí logo depois começou a me seguir, bacana demais. A gente conversou foi também nos contemplada e bastidores. curtiu muito, né? Ela, pô, viu o show completo do Ferrugem, cara, que é um fenômeno, é impossível não curtir. E essa mudança foi, sim, da água pro vinho, cara. E hoje, graças a Deus, a nossa audiência não para de crescer. A Rádio Globo mudou em 2019, em 2020 veio pandemia. Então, para uma rádio que é totalmente musical, praticamente, você não ter o público perto de você é bem complicado de você crescer, né? Porque, por exemplo, a Rádio Globo promove eventos, shows, patrocina, enfim, Promoções, né? promoções. Então, quando a rádio muda da água para o vinho, logo em seguida vem a pandemia, não pode trazer a galera para perto da rádio, é complicado. Mas, graças a Deus, é só crescimento, né? No Ibope, enfim, essas coisas. Então, a gente está sempre tentando melhorar. E agora, com essa acalmada, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar assim, né? Da pandemia, os shows estão voltando, as promoções. Enfim, dia 24 agora a gente vai promover o baile da Braba, com a Luísa Sonza, com o Xamã, com a Poca. Então, assim, a gente vai ter um público enorme numa casa de festas enorme aqui no Rio de Janeiro e com promoção da Rádio Globo. Então, isso Show de bola. atrai o público pra gente também. E isso a Rádio Globo não teve lá quando fez essa mudança, né? Teve no início, mas logo depois, no ano seguinte, veio a pandemia
mas graças a Deus as coisas, ainda com a pandemia, andaram para a Rádio Globo. Eu não estava lá, mas hoje estou colhendo os frutos aí desse sucesso. Essa mudança também é boa, né? Porque, assim, quem quer ouvir a rádio notícia, vai ouvir a Band News, vai ouvir a notícia. Quem quer Sim, ouvir uma rádio variada, vai ouvir a Tupi. Quem quer ouvir uma rádio com música, onde o artista vai até a rádio e pode ter promoções, é a Rádio Globo, né? Então a Rádio segmentação Globo. é importante, né? Ou seja, o perfil Total, de um total. público, né? Cada uma tem o seu nicho. Isso é bacana também. Foi uma Isso é boa sacada bacana. da rádio. Sim, exatamente. E aqui no Rio de Janeiro, cara, só tenha nesse assim, público pagode, funk, uma rádio mais popular mesmo, assim, questão musical, só a FM O Dia. Então a gente hoje é o principal concorrente da FM O Dia, a FM O Dia é a nossa principal concorrente. São essas duas rádios assim, de só samba, pagode, funk. É isso. Tem a Mix também, que é uma rádio muito boa, né? Mas é um pouco. Às vezes toca é mais pop, enfim, mas essa Rádio Globo e FM O Dia são as principais aqui de questão de música, enfim, de pagode, mais popular mesmo que o Rio de Janeiro gosta, né? Bom, o Daniel diz aqui, e a Rádio Globo mudou de estilo para fazer concorrência direto com a FM O Dia, que é enorme e em primeiro lugar em todo o Rio de Janeiro. Isso aí, Daniel. Um abraço para você. Talvez uma sacada dos diretores da Rádio Globo que viram que a FM O Dia não parava de crescer e que talvez fosse bom concorrer com a FM O Dia, botar algo no mesmo nicho, né? Porque a galera poderia gostar e gostou. Então, às vezes, por exemplo, a FM O Dia está com um programa, talvez a pessoa não goste, a Rádio Globo está com outro. Ah, não quero esse aqui, vou para outra. E fica alternando, entendeu? Porque é o mesmo conteúdo praticamente, né? Também o interessante dessa mudança, né? Você falou dessa questão da pandemia, do boom, né? E meio que tirou essa aproximação do ouvinte na rádio e tal. Mas tem uma coisa muito interessante que quando estávamos lá no auge, ou seja, sem vacina, todo mundo em casa, enfim, quarentena, isso virou uma opção, porque nem todo mundo queria ficar fadigado com notícias, né? Você ouve uma rádio, aí toca lá um pagode, aquela pessoa vai relaxada. Então, É quanto isso. mais entretenimento, é melhor também. Até para a Total. sanidade mental, né? Sim, porque a gente está acostumado com um noticiário assim pesado de pandemia, as pessoas em casa. Pô, vai fazer o que em casa? Ah, bota um rádio para tocar um pagode, para tocar um samba, para relaxar durante o expediente, entendeu? Então é algo que realmente é muito positivo. Ter rádios também de outros nichos, não só de noticiário, porque tem gente que realmente não gosta. Não gosta, às vezes chega, assiste o RJTV, assiste um jornal assim de noite, depois do trabalho, mas não quer ficar acompanhando o noticiário o dia todo. Durante o expediente ali, às vezes está trabalhando, está dirigindo, gosta de ouvir uma musiquinha para ir relaxado, para espairecer mesmo, que realmente quem gosta de pagode vai ouvir a Rádio Globo, vai ouvir a FM O Dia, quem gosta de, enfim, de música gospel, tem outras rádios também, isso que é muito legal, cara. Você vê que tem para todo tipo de público, né? Tem rádio para tudo quanto é público. Isso é muito legal. Ainda tem gente que fala que o rádio vai morrer. Coisa que a gente pode ver que é impossível, né? Fake news, é porque o rádio está se reinventando. Fala um pouquinho também dessa inovação do rádio, né? Porque hoje a gente pode ouvir a Rádio Globo nos aplicativos, enfim, seja qualquer lugar, né? Se a gente está em São Paulo, o cara de São Paulo pode ouvir a rádio que é do Rio, e assim vai, né? O alcance Isso é legal, maior. cara. Alcance maior, isso aí. Isso é muito importante. Isso é bom, cara, porque tem gente, por exemplo, uma pessoa que trabalha no Rio de Janeiro, que mora no Rio de Janeiro, mas trabalha lá em São Paulo, por exemplo, passa uma semana lá. Às vezes o cara está acostumado a ouvir uma rádio aqui do Rio de Janeiro, que talvez antigamente não pudesse, hoje em dia ele consegue. Baixa o aplicativo, entra no site, enfim, tem diversos tipos de você ouvir rádio. Aí tem rádio que faz vídeo também para o YouTube, que você dentro do estúdio é gravado, que a pessoa vê o rádio lá mesmo onde acontece com imagem, né? Isso há anos atrás seria praticamente impossível de pensar. E hoje a maioria das rádios faz isso. Elas colocam câmera, com live, com programa, como se fosse uma TV mesmo, com giro de repórteres, como faz a Band News, como faz a CBN. Enfim, a Tupi também faz. Hoje em dia, dificilmente você vê a rádio tradicional mesmo hoje. Vai perdendo o mercado. Vai perdendo audiência, porque, como você disse, o rádio não vai morrer, mas precisou se reinventar, né?
inovar, enfim, se renovar. Mas é maravilhoso. Só quem faz rádio, quem vive de rádio, assim, quem gosta demais, é um vício. A gente fala que é vício. Bom, e fala um pouquinho também dos feedbacks, que é sempre importante, né? Como é que está sendo aí, nessa nova fase aí? Então, cara, tenho recebido feedbacks positivos, graças a Deus. Tem me deixado muito feliz. O pessoal lá na Rádio Globo me abraçou de uma forma que eu não esperava, de uma forma muito rápida, confiaram em mim muito rápido. Porque eu cheguei 15 dias depois, já teve o show da Ludmilla. Eu falei, pô, acabei de chegar, né? Não vou fazer nada. Vou acompanhar o show e tal, talvez produzir. Mas já fala, não, você vai entrevistar a Ludmilla. Eu falei, beleza. Aí você fica com aquele friozinho na barriga. Pô, nunca fiz isso. Como é que vai ser? Será que eles vão gostar? É totalmente diferente do que eu estava acostumado, minha zona de conforto, mas graças a Deus tenho recebido apoio, confiança. Aí no segundo sessão acústica, que foi com o Thiaguinho, eu já fui apresentar junto com o Léo Melo, que é o nosso locutor da tarde. E aí você conta com o apoio das pessoas, que elas confiam em você, te depositam confiança, e isso é muito bom. E as coisas dando certo, né? Graças a Deus eu pude voltar a apresentar também agora no Ferrugem. E, por enquanto, eu espero que continue assim, só feedback positivo. Essas coisas estão caminhando, embora tenha pouco tempo lá, né? Acho que até foi alguém que perguntou aqui, não sei se foi o Daniel. Foi o Daniel que perguntou quanto tempo que eu tô lá. Eu tô lá desde dia 15 de março, Dani. Que eu entrei lá, vai fazer agora 3 meses, né? Em junho, 15 de junho. Então não tem muito tempo, tem 2 meses e meio de rádio, mas já tô tendo um retorno muito feliz, muito legal da Rádio Globo. Bom, tudo que a gente faz é necessário ter o planejamento, né? Mas eu acredito que quando é, acontece a situação de rolar o improviso, também rende bastante. A melhor coisa que tem é o improviso. Eu não sou. Eu escrevo, né? Eu tenho um quadro, né? Vamos dizer assim, na Rádio Globo, que é o hashtag Globo, onde em 5 horários do dia, né? Eu entro com alguns destaques. Sempre um noticiário, né? Um de notícia, mas nada pesado, algo mais voltado para o serviço, uma informação assim de interesse público mesmo, bem serviço, uma questão de vacinação, essas coisas assim. Uma de esporte e uma de entretenimento. Eu tenho que fazer um texto para cada, né? Para cada entrada, são 15, né? São 15 textos que eu bato por dia. Mas lá na hora mesmo eu quase não leio o texto. Como eu tenho a história na minha cabeça, eu tenho esse lado bom de lembrar, enfim, boa memória, de gravar. Eu vou sempre no improviso. Dificilmente eu leio um texto no rádio, hoje em dia. Hoje em dia, que eu já tenho mais confiança. No início, se você falasse um ponto a mais, eu já me enrolava. Agora não, agora eu prefiro no improviso, até porque é uma rádio mais descontraída, então é um bate-papo mesmo. Eu vou trocando papo com um locutor da rádio. E eu gosto. Eu prefiro o improviso, eu prefiro ao vivo. Você fala assim, pô, você tem a opção de fazer uma matéria ao vivo e uma matéria gravada. O que você prefere? Ao vivo, sempre. Porque o gravado, se você erra uma simples letra, você tem que voltar tudo. Ao vivo você corrige na hora ali, você desenrola na hora e vai. Eu prefiro 1000 vezes fazer ao vivo do que gravado. A questão da espontaneidade também, né? Total, eu gosto. Eu me sinto bem. Quando você se sente confortável, assim, para fazer alguma coisa, as coisas vão fluindo, né? E graças a Deus, questão da timidez, eu perdi a timidez, aquele bloqueio ali com o microfone. E hoje fico de boa. Parece que eu estou realmente conversando com amigos, conversando só eu e uma pessoa. Eu me sinto muito à vontade. E as pessoas também, que já fazem rádio há mais tempo, como lá na Rádio Globo, o Léo Melo, o Fabiano, o Zeca. Então a galera são os locutores mais antigos que você vai conhecendo o perfil de cada um deles e eles te deixam super à vontade. Eles conhecem o teu perfil também com o tempo. Isso é legal. Vai criando intimidade no ar, vai criando... como se pode dizer, entrosamento, que é muito importante. Isso é muito bom, isso é muito legal, cara. Quando você se sente à vontade ali para fazer o que você gosta. Muito bom. E essa linha de se aproximar do ouvinte é muito boa também, ou seja, no segmento, digamos, popular, é bom que o ouvinte identifica, por exemplo, se você fala uma linguagem atual,
aquilo vai remeter o quê? Poxa, é bom, né? O cara tá falando aqui a nossa língua, digamos assim, né? Exato, É exatamente. uma Eu, linguagem tete a tete. tete a tete é isso. O nosso público é, como você disse, um público mais popular e lá na Band News é um pouco diferente, né? Porque é mais noticiário, mais fechado, vamos dizer assim, mais formal. E hoje em dia, às vezes eu falo gíria no ar, assim, tipo, não falar as pessoas, falar a galera, entendeu? Fala, Sim. galera, fala, minha tropa, não tem problema. Pode ser bem informal mesmo. Óbvio, com limite, né? Mas falando a linguagem que o nosso público fala mesmo. Fala, galera, beleza? Tô aqui, bora atualizar tudo que é destaque. Pô, vou falar disso, vou falar daquilo, hein? Vambora, partiu? E assim vai. Você vai desenrolando, falando a língua que a pessoa quer ouvir. Entendeu? Então, quando você faz um programa falando da forma que o ouvinte gosta, do que o ouvinte fala, rola uma identificação não só com a rádio, mas com você também. Isso é muito legal. E eu gosto dessa parada de receber o carinho das pessoas, como a Ana, que estava aqui na live, tá na live. A Aninha foi lá no show do Ferrugem, não me conhecia, certamente ouvia a rádio, mas não me conhecia pessoalmente. Começou a me seguir, conversou comigo, falei com ela, ajudei ela a fazer vídeos lá do Ferrugem mais perto. Então, assim, eu gosto de pessoas, cara. Eu gosto dessa relação de pessoas, de conhecer pessoas novas, pessoas que gostam de mim, gostam do meu trabalho. E o que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Como eu fiz lá no show, enfim. Eu acho muito bacana isso. Rian, você tem referências na comunicação? Cara, tem. A gente sempre tem, né? Quais É, são? é como, vou dizer, no segmento mais de jornalismo fechado, entre aspas, né? Mais tradicional. Eu passei para a rua, acompanhei Pedro Figueiredo, cara, algumas vezes. É um cara que eu acho um baita profissional, um baita repórter. E poder dividir a rua com ele é bem legal. Mas tem outras, cara, outras referências, são várias, são várias. No esportivo, Marcelo Barreto. No geral, tem o Bonner, tem a Renata Vasconcelos, que eu acho muito, muito irada. A Ana Luísa Guimarães. São vários, cara. Assim, eu gosto muito, eu amo assistir jornal, eu gosto mesmo de assistir jornal. E vejo que cada pessoa tem seu estilo, isso que é legal, cara. Isso que é legal. Eles não procuram um padrão. Eu quero pessoa assim, assim. Não. Tu vê que cada pessoa tem uma forma de falar, tem uma forma de se vestir. Uma é mais espontânea, a outra é mais fechada, uma é mais da brincadeira, a outra é mais centrada. Então, é isso que é legal. Você observar um pouquinho de cada um e aprender. Né? E tirar, pô, legal, essa pessoa fala dessa forma, outra fala de outra forma. E comportamento diante das câmeras. Mas tem muita gente boa, cara, no mercado, muita gente boa no mercado. Eu trabalhei com um cara que, não sei se você conhece, na Band News, o Maurício Bastos, que hoje está na Opa, Tupi. como conhece? Pô, cara, aquele maluco ali é absurdo, absurdo. E poder, ele hoje virou meu amigo, trabalhou na Rádio Globo, trabalhou na CBN, tá na Tupi de volta, trabalhou na Band News. O cara faz tudo. Tu falar pro cara fazer, ele faz. Ele é absurdo. Você não ter, assim, poder ver o Maurício trabalhar de perto, assim, é algo muito irado. E Francine Augusto também, que eu amo de paixão a Fran. Você já fez live com ela? Quem? Com a Francine Augusto, que era da Band Não, News? não. Não tive Não, eu vou falar com oportunidade, ela. mas pode É, fazer intermédio aí que vamos conseguir. ela não tá mais na Band News também, ela tá na Sputnik, que é uma rádio russa, que fica aqui no Rio de Janeiro, e também trabalha, teve a experiência no centro de operações da prefeitura. Assim, de coração, não conheço pessoa melhor no jornalismo que ela. Virou, graças a Deus, uma amiga também que eu fiz no jornalismo. Entre outras pessoas, cara. Gustavo Suleiman da Band News. Cara, assim, ver algumas pessoas que eu pude trabalhar, falando, caramba, maneiro, cara. Que irado, né? Poder ter feito parte um pouquinho da história dessas pessoas também, de conviver e aprender com elas, porque são pessoas com mais tempo de rádio que eu e bato palmas demais para essas pessoas. São várias, são várias. Eu não Muito quero falar bacana. alguns, eu falei alguns aqui, mas certamente esqueci de outros. Olha, a Aninha diz o seguinte, ó, ponto aqui pela sua personalidade, ou seja, seu bom coração, super atencioso, toda a Rádio Globo, muito sucesso. Obrigado, Aninha, obrigado mesmo. Eu ajudei ela, estava
no lugar dos ouvintes, né, lá no show do Ferrugem. E aí tinha algumas pessoas na frente, o câmera filmando o Ferrugem, o fotógrafo, aí eu pegava o celular e ia lá na frente, lá no palco, pertinho para filmar, porque eu entendo, né, que assim como eu também gosto muito dele e de outros artistas, essas pessoas que estão ali, que são ouvintes da rádio, elas também gostam desses artistas. Então, poder mostrar, tirar uma foto, eu gosto de ajudar. Eu gosto disso. E foi uma pessoa que me chamou depois no Instagram, me seguiu, e eu segui de volta e conversei. É maneiro. É uma troca bem legal, cara. Você ter o respeito das pessoas, assim, pelo seu jeito e pelo seu trabalho também. É muito bacana. Bom, eu quero saber aqui, né, como eu estou aqui no processo de estudante, né, de jornalismo, e também sempre tem alguém também que acompanha a live, que é estudante também. Qual é a dica que você pode deixar? Cara, primeiramente, assim, fora de jornalismo, isso de vida, tá? Acreditar nos seus sonhos, acredite, porque você consegue, cara. Tanta gente conseguiu. Eu tinha muito isso, carregava muito isso comigo. Pô, acho que não vai rolar pra mim. Aí depois que eu mudei, foi um processo assim, de mudança de pensamento, de comportamento meu mesmo. Eu passei a acreditar em mim e as coisas começaram a dar certo. E fazer a minha parte, como eu sempre fiz, mas acreditando em mim mesmo. Eu disse, não, vou conseguir. Claro que eu vou conseguir. Então, a primeira dica que eu dou é acreditar que vai dar certo, que com certeza vai dar certo. Fazer por onde, né? Ver o que você gosta, o que você quer. E eu penso assim, cara, nosso trabalho é uma vitrine. Então, uma dica que eu dou para as pessoas, utilizem as redes sociais, mostrem o trabalho de vocês. Nosso trabalho, assim, essa vitrine, certamente vale muito mais que um currículo. Entendeu? Às vezes aquele impresso, sabe? As pessoas já acompanham seu trabalho, sabem como você fala, sabem como você se comporta. Então eu dou essa dica de usar as redes sociais, LinkedIn, o que for, Twitter, cara, o que tiver aí de TikTok, o que for, tem que jogar nas 11, as empresas gostam disso. Lá na Globo eu sou repórter, sou produtor, sou apresentador. Às vezes eles falam, pô, vamos fazer uma dancinha aí que tá na mídia aí, no TikTok. Bora fazer dancinha no TikTok. E o que a empresa pedir, a gente tem que fazer, cara, porque é bom. Eles gostam disso, as empresas gostam disso, as pessoas que joguem nas 11. Entendeu? Porque o mercado está cada vez mais fechado. Você precisa se adaptar às mudanças e fazer mais de uma coisa. Se você hoje se limitar a fazer A ou B, você vai ficar para trás. Porque sempre vai ter Verdade. alguém fazendo A, B, C, D, assim vai. Então eu falo, se adaptar às mudanças e procurar aprender com pessoas que você tem como referência, né? Parar, se você quer ser repórter de TV, pô, para ver um RJTV, um Jornal da Record, tenta observar a mudança, por que o da Globo é assim, o da Record é assim, que linguagem que a Globo usa, que a Band usa, que roupa que o repórter da Globo usa, que o da Record usa, do SBT usa. Então você vai pegando essas diferenças e vai aprendendo um pouquinho de cada um, entendeu? É bem bacana você ver o trabalho das pessoas e se imaginar fazendo aquilo ali. Embora, tipo, você ache, pô, é difícil, né? Pô, será que um dia eu vou estar na TV? Vai, cara, claro que vai. Porque aquelas pessoas também já foram assim, já começaram do zero. E viraram estagiários, ganhando pouco, passando por situações. Você vai, a vida vai te dando oportunidades, cara. E você tem que estar pronto. Eu tô falando, graças a Deus, eu tive uma oportunidade muito legal e eu estava pronto. Eu sabia se ia dar certo? Cara, não sei. Graças a Deus está dando. Mas se você não tiver coragem, confiança em você, aí é mesmo que não vai dar certo. Então, confiar mesmo, saber. Você dizer que você é muito bom, isso não é, nossa, olha lá, tá vendo? É soberbo. Não é isso, cara. Eu acredito em mim, eu sei, eu me acho bom no que eu faço. Porque se eu não achar, cara, eu vou aonde? Não vou a lugar nenhum. Então Verdade. você tem que confiar, achar que realmente acreditar que é possível, porque é possível. Porque se eu cheguei, porque se o Pedro Figueiredo chegou, porque não sei quem chegou, porque não sei quem chegou, cara, tá aí, o mercado se renova. Você vê quantas pessoas aí que são mais antigas estão saindo, estão parando de trabalhar, se aposentando e vindo um monte de gente nova aí, uma garotada nova cheia de vontade de trabalhar. Então uma hora só a sua hora vai chegar, cara. Então é o que eu sempre falo, acreditar no sonho, fazer por onde, que é importante, né? E divulgar o seu trabalho por aí, fazer experiências como você faz, que eu admiro muito, de fazer live, de entrevistar, porque querendo ou não, você está pegando
conhecimento meu e eu estou pegando conhecimento seu, né, de questão de postura, de fala, enfim, de estrutura. Tudo é uma troca, cara. Então, quando você passa você se permite aprender com outras pessoas, você está cada vez crescendo mais, entendeu? E evoluindo. Então, isso é muito legal. É uma troca muito legal. Eu adoro fazer essas lives, cara, de conversar, de bater papo, de você me conhece, passa meu conhecimento para outras pessoas que certamente eu estou ajudando, que você está ajudando. Então, isso é muito legal. Então, acreditar no sonho é o principal, fazer por onde, né? Porque senão não adianta. E é isso. E é bacana você falar isso, porque tá ligado aqui a última pergunta que eu quero fazer, que é uma reflexão, né? Faço para cada um convidado para fechar aqui a live. Rian, o que é o sucesso para você, quando você ouve a palavra sucesso? Trabalhar e ser feliz. Ser feliz trabalhando, talvez. Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, então eu não sou famoso, não quero ser famoso, mas hoje em dia eu tenho sucesso no meu trabalho, porque eu me considero uma pessoa feliz fazendo o que eu amo fazer. Isso hoje em dia é muito difícil, principalmente aqui no Brasil. Você trabalhar já é algo, né, difícil, você arrumar um emprego, e você trabalhar com o que você ama é mais difícil ainda. Então, assim, graças a Deus eu me considero, eu vejo que eu estou fazendo meu sucesso pessoal, talvez não para a rádio, talvez não para várias pessoas, mas para mim, eu estou tendo sucesso, porque eu estou sendo feliz fazendo o que eu gosto. Isso nada paga isso. Se vocês vão ter experiências, as pessoas vão ter experiências. Já trabalhei com coisa que eu não gostava, já trabalhei como motorista de aplicativo que eu achava chato, cansativo, e por isso admiro demais quem trabalha assim. Mas, cara, você fazer o que você ama e ter o teu trabalho reconhecido pelas pessoas, sucesso para mim é isso. Agora, dinheiro, as coisas assim, é consequência, cara. Se vier, ótimo. Se não vier, eu vou ter sucesso da mesma forma, vou estar feliz da mesma forma, porque é muito bom você trabalhar com o que você ama. Você sabe disso porque você também trabalha. Muito bem. Olha, eu quero agradecer aqui por topar, né? Participar da live. Quando eu disse, brincando no começo, a paciência, porque eu sei da correria. Aí eu falei assim, poxa, eu vou esperar terminar o carnaval, né? Pra gente tocar novamente no assunto que é a live que está sendo produzida hoje. E isso não posso só resumir essa palavra do que sucesso, né? Com certeza, cara. Sucesso é o que eu te desejo também. Desejo para todo mundo que está aqui na live. E é isso, bora acreditar no sonho, acreditar, buscar felicidade, porque é isso que a gente leva da vida, é essa vida que a gente precisa levar, uma vida leve, uma vida feliz, porque é bem legal, cara, você trabalhar com o que você ama, você se sentir feliz onde você está, é um privilégio, realmente eu reconheço isso, porque é bem legal, é bem legal. Muito bom. Ó, brigadaço novamente. É isso, E tenha eu que agradeço. certeza que você inspira muitas pessoas, inclusive eu. Ah, Parabéns, obrigado, cara. Tiagão. Obrigado mesmo, cara. Uma honra participar aqui. Já vi colegas que participaram com você da live, até da Band News mesmo, e o que eu puder fazer para te ajudar aí, cara, para chegar a outros jornalistas, que talvez não tenham uma comunicação tão fácil, enfim, posso te ajudar. Só falar comigo, você tem aí meu Instagram, se precisar do WhatsApp também não tem problema. Conheço gente de todas as emissoras aqui do Rio de Janeiro. Então, se eu puder te ajudar, só você falar quem é a pessoa que eu tento. Não te garanto que vou conseguir, porque eu também não sou tão conhecido, mas tento ajudar. E obrigado aí pelo carinho, cara, pela live, pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história aqui. Maravilha. Sucesso para você e para nós, né? E que você Sempre. possa aí produzir bons programas, que possa vir boas oportunidades, porque você já está tendo, né? Em menos de três Graças a Deus. meses, o que já daqui Rapaz. a algum tempo, né? Tá voando, Deus né? te ouça, Deus te Parabéns, ouça. cara. Obrigado, Thiagão. Eu te agradeço aí, cara, pela confiança, pela oportunidade de poder abrir o jogo aqui com você, falar um pouquinho sobre a minha vida, minha carreira, enfim. Te agradeço aí. Se você precisar, quando quiser, tamo aí de novo. Valeu, Rian. Valeu, Um pessoal. abraço.